Pois muito bem, meus amigos, muitas coisas falsas circulavam contra a igreja nos jornais. E a igreja resolveu publicar sua própria história. E vamos entender isso nesse vídeo, como aconteceu. B.H. Roberts, já fiz um vídeo sobre ele, leu um artigo no Salt Lake Tribune, reacendendo a falsa teoria de que Solomon Spaulding fosse o verdadeiro autor do livro de Mormon. O elder Roberts, B.H. Roberts, entrou em contato com o redator e perguntou se poderia escrever um artigo em resposta. Ele foi informado que aquela era uma reimpressão de um artigo escrito pelo famoso advogado e anti-mormon Theodore Schroeder, que havia sido publicada no New York Historical Magazine. O elder Roberts enviou sua réplica ao New York Historical Magazine. Ela foi recebida de modo tão favorável que ele foi convidado a escrever uma história da igreja para eles. Na época em que os acertos foram concluídos, o nome da revista tinha sido mudado para Americana. E os artigos escritos pelo elder Brigham Roberts, B.H. Roberts, foram publicados nela nos 6 anos seguintes. Esses artigos foram a base para sua obra de 6 volumes chamada Comprehensive History of the Church, que foi apresentada como homenagem aos santos dos últimos dias na comemoração de seu centenário no ano de 1930. Durante anos, o elder Roberts havia colecionado cópias de materiais escritos pelo profeta José Smith, ou a respeito de José Smith, que foram publicados em várias revistas, mas principalmente nos periódicos da igreja. Em certa ocasião, ele mostrou sua coleção a Francis M. Lyman, que sugeriu de modo entusiasmado ao Quórum dos 12 Apóstolos, no qual o elder Lyman era um membro desse quórum, que o elder B.H. Robert recebesse a designação de publicar sua coleção com longas notas de rodapé, a fim de prover o contexto e esclarecimento de antigos documentos relacionados à história da igreja. Os 12 apóstolos aceitaram a sugestão do elder Lyman, e B.H. Roberts foi convidado a fazer uma estimativa de quanto custaria esse projeto. Poucas semanas depois, o elder Roberts, B.H. Roberts, apresentou sua estimativa de preço, quanto ia ficar aquele projeto. O presidente George K. Cannon achou os custos muito altos e ofereceu-se para fazer o mesmo trabalho do elder Roberts, financiando as suas próprias custas. O profeta Lawrence Snow aceitou a oferta do presidente George K. Cannon. No início do projeto, porém, o presidente Cannon veio a falecer. E o elder B.H. Robert foi convidado a terminar o trabalho. Depois de ler os documentos que o presidente Cannon pretendia publicar, o elder B.H. Roberts procurou a primeira presidência e disse que gostaria de trabalhar melhor o material. Recebeu permissão de concluir o trabalho da maneira que achava adequada. E com essa aprovação ele começou o quê? A trabalhar. O elder B.H. Roberts consultou diários, fontes impressas e lembranças de membros da igreja para preparar uma história da igreja que se concentrasse principalmente na vida de José Smith. Antes de ser publicada, o elder Anton H. Lund e o presidente Joseph F. Smith, que era o profeta, leram e aprovaram a obra. Os 7 volumes, que foram 7, os 7 volumes resultantes, mais de 4.500 páginas conhecidas como History of the Church, tem sido desde aquela época uma grande fonte de informações para os membros
da igreja, e historiadores também da igreja. Essa obra de vários volumes, sete volumes, juntamente com sua Comprehensive History of the Church, de 6 volumes, tornaram B.H. Roberts o mais importante historiador sude do primeiro século da existência da igreja. Não teve um outro historiador sude como ele, que fez History of the Church, que falava muito sobre o profeta José Smith e a vida do profeta José Smith. Obrigado.